Oi, pessoal. Bom dia. Bom dia. Hoje vai ser a aula gravada novamente, mas a partir da semana que vem começaremos as aulas ao vivo, tá? Já me adaptei, assim, tô aprendendo a usar a plataforma, tudo vai dar certinho, tá? Mas por enquanto, hoje a gente vai ter mais uma aulinha gravada. E é uma aula introdução de um assunto que é a eletrólise, tá? A gente vai devagar, porque vocês precisam dominar como a gente faz a representação, tá? Dentro desse assunto. Saber qual é a diferença de eletrólise para pilha, sabendo que praticamente os conceitos são os mesmos, né? Então a gente vai devagarzinho, vocês vão treinando as equações que eu vou pedir para vocês fazerem. Aí na semana que vem, que a gente vai fazer uma live, aí sim a gente trabalha a parte fixa, tá? Mas não deixa de assistir essa aula direitinho. Por enquanto não vai dar para fazer nenhum exercício, tá? A gente vai entrar mesmo na parte teórica. Então, o que a gente tem em eletrólise? E qual é a diferença de eletrólise para pilha? Pilha é um dispositivo de uma reação espontânea que fornece corrente elétrica. Então, lá dentro da pilha, a gente tem uma reação de óxido-redução, alguém está oxidando, alguém está sofrendo redução, e nesse processo de óxido-redução ocorre uma transferência de elétrons. E quando a gente usa a pilha, a gente aproveita essa transferência. É sempre uma reação espontânea em pilha? Sempre. Falou no exercício, dada a reação espontânea, tá falando assim para você, ó, dá para fazer uma pilha, tá? Essa é a ideia. A eletrólise é um processo em que não iria acontecer nada, uma reação que não iria acontecer naturalmente, mas que você faz ela acontecer passando corrente elétrica. E a partir do momento que você provoca essa reação, ela é uma reação também de óxido-redução. Então, olha a diferença. Pilha, reação espontânea que fornece corrente elétrica. Eletrólise, uma reação não espontânea que ocorre porque eu passo corrente elétrica. Eu posso usar uma pilha, a corrente elétrica de uma pilha ou de uma bateria, para fazer a reação de eletrólise acontecer. É isso que a gente vai ver. Vou dar um exemplo para vocês de uma reação que é assim, só para vocês entenderem, tá? Se eu pegar sal de cozinha e dissolver em água, vou lá na cozinha e coloco um frasco, sal de cozinha em água. Não vai ter reação química. Se eu passar corrente elétrica, vai formar soda cáustica, gás hidrogênio e gás cloro. A gente vai aprender a montar as reações que ocorrem na eletrólise do sal de cozinha em água. No sal de cozinha sem água e no sal de cozinha em água. A gente vai ver isso, tá? Então, hoje a gente tem que ficar bem certo em relação aos conceitos que a gente usa em eletrólise e qual é a diferença conceitual para pilhas. E vamos começar a aprender a montar semi-reações que ocorrem na eletrólise. Vocês já viram semi-reações que ocorrem nas pilhas. Agora a gente vai ver semi-reação que ocorre na eletrólise. Então, o que a gente tem? Eletrólise, hoje não vai ter roteiro, tá, gente? O roteiro é a própria aula, então o que eu aconselho vocês? Vocês a irem assistindo e passando pelo caderno, tá? Fazendo o seu esquema no caderno. É uma reação não espontânea que ocorre com a passagem de corrente elétrica. É uma reação de óxido-redução. Portanto, você vai ter os mesmos conceitos que na pilha. É aí que às vezes vocês erram. Vocês acham que porque a eletrólise é uma reação não espontânea que os conceitos mudam? Não, os conceitos não mudam, tá? São os mesmos. Só vai ter uma coisinha que vai mudar que a gente vai comentar. Então, como que você faz para guardar os conceitos? Você vai guardar o CRAL, certo? CRAL, regrinha. Dica, na verdade. CRAL, cátodo, esse C de cátodo, sofre redução. Então, o cátodo sofre redução. Na pilha e na eletrólise, na pilha e na eletrólise. Ânodo sofre oxidação. Ânodo oxida. Ânodo, oxidação. Na pilha e na eletrólise, na pilha e na eletrólise.
Quem sofre redução? Olha lá, ó, os conceitos, hein? Tem que saber direitinho. Quem sofre redução, tá vendo que eu marquei esse re? Quem sofre redução recebe elétrons. Quem sofre redução recebe elétrons. Deixa eu marcar aqui o re. Eu guardo o re. Quem recebe elétrons reduz o NOx. Quem recebe elétrons, gente, isso são conceitos. Reduz o NOx. O NOx é aquela carga, né? Vocês aprenderão a tirar. Eu falo que é a regrinha ridícula do re. Quem sofre redução recebe elétrons e o NOx reduz. Se quiser separar aqui, seria legal, tá? Ó, quem sofre redução recebe elétrons, reduz o NOx. Aí vai ter gente que vai pensar assim, ai, Arlese, como assim reduz o NOx? Elétron não é carga negativa? Se você tiver com uma carga de 0 e ganhar 2 elétrons, você vai ficar com uma carga de menos 2. De 0 para menos 2, o que aconteceu com a carga? Diminuiu. Reduz o NOx. NOx é carga. Só isso. Ânodo é exatamente o contrário. Sofre oxidação. O que acontece com os elétrons no ânodo? É onde está doando elétrons. É dali que sai o fluxo de elétrons. Doa elétrons. Vou usar essa simbologia, tá? E o que acontece com o NOx? Aumenta o NOx. Em química, nós trabalhamos com fluxo de elétrons, tá? A gente fala do fluxo. Em física, eles trabalham com o sentido da corrente. A gente não, a gente quer saber onde está chegando o elétron, tá? Esses conceitos precisam dominar, tá, gente? Então, para a nossa próxima aula, tem que estar com esses conceitos definidos. Bom, Arlese, mas esse conceito também é em pilha, né? Também. Pilha e eletrólise. Só que qual vai ser a diferença? Na pilha, o cátodo tem polo, ó, guarda esse T aqui, tá vendo? O cátodo tem polo positivo. O ânodo tem polo negativo. Isso é uma convenção na pilha. Na eletrólise, o polo é contrário. Essa é a diferença. A diferença conceitual, em que uma é uma reação espontânea e a outra não, quase engasguei, gente. E o polo, tá? Na eletrólise, o cátodo é o polo. Se aqui é positivo, aqui é negativo. O ânodo na eletrólise é positivo, tá? Inverte os sinais. Então, essa é a teoria. A gente vai usar a mesma teoria da pilha, no sentido contrário, de conceito, mesma teoria de oxirredução, e inverte o polo. O que mais que vocês precisam saber aqui? Qual é o esquema geral de uma eletrólise? Como que acontece isso, tá? Então, quando vocês viram uma pilha, vou apagar aqui, tá? Passa tudo isso pro caderno, tá bom, gente? Quando vocês viram uma pilha, vocês colocavam em recipientes separados o cátodo do ânodo. Tinha uma ponte salina, que faz o equilíbrio de íons, senão a pilha dura muito pouco. Tem um fio externo de cobre, que aí você coloca uma lâmpadazinha lá para acender. Então, você tem uma estrutura de montagem de pilha, né? Olha como que é o esquema geral de uma eletrólise. Um esquema geral, tá? A gente tem aqui a cuba. Então, aqui. Deixa eu colocar a cuba. E aqui, a reação que não iria acontecer, a gente vai ver que tem dois tipos de eletrólise, a ígnea e a aquosa, mas isso vai ser depois, porque hoje a gente vai treinar semi-reações, tá? Porque quando você treina tudo muito bem o conceito, depois fica fácil montar a equação. Então, aqui você vai ter onde vai acontecer sua reação química. E aqui você precisa passar corrente elétrica. Então, a gente vai colocar aqui dois fios que, por enquanto, não reagem. Pode ser fio de platina. A gente fala que é um metal inerte. Não vai reagir,
tá? São chamados de eletrodos. Em pilha a gente também usa eletrodo do cátodo, eletrodo do ânodo. Então aqui eu tenho 2 fiozinhos, vamos lá tentar fazer mais ou menos igual, né? Aqui, faz de conta que tá igual, tá bom, gente? 2 fiozinhos de material que não reage. Vamos lá. Platina, por exemplo, que não reage, tem que ser resistente também ao aquecimento, né? Que eu coloco não reage, aí acaba aquecendo, porque dependendo da substância a gente aquece. E aqui, a minha fonte de corrente. Por que fonte de corrente, Arlese? Ué, porque eu quero passar corrente elétrica aqui para a reação acontecer. Essa fonte de corrente, tem que ser uma corrente que a gente fala que é contínua. Contínua. O que significa isso? Sempre de um mesmo lado está saindo o fluxo de elétrons. Aqui pode ser uma bateria, pode ser uma pilha. Se eu colocar na parede, lá é fonte de corrente alternada. Lá alterna onde está chegando o elétron, para a gente não tomar choque, inclusive, né? Tá? E eu não quero, eu quero fonte de corrente contínua. Eu quero sempre que de um lado esteja saindo elétron. Eu não quero que vá alternando, tá? E vocês vão entender o porquê. Então, essa fonte de corrente contínua, hoje, eles dão dica para vocês. Antigamente não dava. O menorzinho aqui é da onde estava saindo o elétron, o fluxo de elétrons. Então, aqui está saindo o fluxo de elétrons, tá? O meu elétron aqui. Elétron. Ele está saindo daqui. Então, aqui está chegando o meu elétron. E aqui dentro eu tenho onde vai acontecer a minha reação. Que tem que ter íons livres. Depois, quando a gente começar a montar as semi-reações, vocês vão ver. Aqui dentro, eu tenho que ter a minha substância, só que ela tem que estar com os íons livres. 2 maneiras eu consigo deixar os íons livres. Ou eu coloco em água, que aí a gente chama de eletrólise aquosa, ou eu aqueço até fazer a fusão do composto para soltar os íons, que é chamada de eletrólise ígnea. Aqui eu falo em água ou fundido, tá? Fundido ou. Mas isso a gente vai ver, tá bom? Então vamos lá, gente. Qual é a ideia? Presta atenção, tá? Eu tenho aqui o meu esquema geral de eletrólise, aonde vai acontecer a minha reação, a minha substância aqui, minha fonte de corrente contínua. Fonte de corrente contínua, sempre de um lado está saindo elétron, que o exercício vai te dar dica, tá? Se ele te colocar desse jeito a representação, é sempre do ladinho menor. Mas às vezes, gente, ele dá uma bateria ou uma pilha. Aí ele te fala de onde está saindo o fluxo de elétrons. O fluxo de elétrons saindo aqui, esse material conduz corrente elétrica. Por exemplo, platina, tá? Esse material aqui a gente fala que é um eletrodo, tá? Esse eletrodo, esse é outro eletrodo. Aqui, esse fiozinho tá ficando com carga negativa. Porque tá chegando o fluxo de elétrons aqui. Se ele tá ficando com carga negativa, aqui eu tenho os íons da substância que estão livres, eles podem se movimentar. Qual é o íon que vocês acham que vai atrair esse eletrodo aqui? O íon positivo ou o íon negativo? Se o eletrodo está com carga negativa, ele vai atrair o íon positivo. Os opostos se atraem. Então, aqui, ó, o íon positivo vai ser atraído por esse eletrodo. Como aqui os íons estão livres, estão em movimento, aqui fecha o circuito. Então, se aqui fica negativo, gente, do outro lado vai ficar o que, então, o eletrodo? Vai ficar o eletrodo positivo. Se esse eletrodo fica positivo, isso daqui é o eletrodo. É uma barra de metal que, por enquanto, não reage. Pode ser metal, platina ou carbono grafite. Carbono grafite também não reage, tá? Também a gente usa como, a gente fala eletrodo inerte, que não vai querer reagir. Esse eletrodo positivo vai atrair quem? Vai atrair o íon negativo.
Então, coisas importantes, porque agora eu vou finalizar os conceitos, tá? A eletrólise vai acontecer porque você tem uma fonte de corrente contínua e você tem aqui dentro da cuba íons livres. Esses íons ficam livres por quê? Para ser atraído pelo eletrodo, ele tem que ter movimento. Para ter movimento, ele tem que estar livre. Duas situações que eu deixo o íon livre. Ou eu coloco a substância em água, ou eu fundo, ou passo a substância do estado sólido para o líquido. A gente fala que é o composto fundido. Aqui em cima a gente vai chamar de eletrólise aquosa e aqui a gente vai falar do que é eletrólise ígnea. Isso é assunto só da próxima aula, tá? E agora vamos nos conceitos que vocês vão fazer um esqueminha no caderno e vão olhar, tá? Sempre olhando, tá? Desse lado, isso aqui é uma eletrólise. Se aqui é o polo negativo, porque tá chegando fluxo de elétrons aqui, fluxo de elétrons. O polo negativo na pilha é o ânodo, certo? Na eletrólise é quem? Cátodo. A gente acabou de fazer isso. Ai, Arleise, eu não estou entendendo. Gente, isso é uma convenção. No polo cátodo, na pilha é positivo. Na eletrólise a gente troca o sinal, tá? Aceita? Porque às vezes você fica muito, ai, vou entender, pede um exercício por causa disso. Guarda na pilha, eu guardo na pilha. Na pilha não tem o T? Então, na pilha, cátodo é positivo. Na eletrólise é negativo, tá? A convenção dos polos. Se aqui é cátodo, aqui vai sofrer que processo? Redução. A única coisa que vai mudar, gente, é o polo. O conceito continua o mesmo. Aqui, o íon positivo vai fazer o que com o elétron? Vai receber, tá? Tudo vai acontecer com os mesmos conceitos. Se aqui é cátodo, aqui vai ser o quê? Ânodo. Na pilha, o ânodo é o polo negativo? É, mas aqui não é pilha, é eletrólise. Eletrólise é o polo positivo. Aqui vai ocorrer o quê? Oxidação. Quem que vai oxidar aqui no ânodo? O íon negativo que tiver aqui. Aí a gente vai aprender a montar. Tá certo? Então, esse aqui é um esquema geral de uma eletrólise. Cuidado, tá? Os vestibulares questionam. Aqui sempre tem que ser uma fonte de corrente contínua. Por quê? O elétron sempre tem que estar chegando de um mesmo lado, gente. Porque aqui, por exemplo, ó, não vai ficar o fluxo de elétrons aqui. Vai atrair qual íon? O positivo. Se aqui a fonte fosse alternada, o que significa fonte alternada? Uma hora esse é negativo, outra hora esse é negativo. Alterna, olha o nome, alterna. O coitado do íon positivo não ia saber para onde ia. Ou ele iria vir para cá uma hora e de repente, ops, já não é mais. Vai para lá, tá? Então não pode ser alternada. Tem que ser fonte de corrente contínua. E outra coisa, aqui eu preciso ter os íons livres, porque senão eles não têm mobilidade para ser atraído. Isso também eles costumam cobrar, tá? Então, Fufu Veste, é a que cobra mais a ideia de conceitos também, para ver se... Porque tem muito aluno que decora, né? Ele decora os conceitos, sabe que os polos invertem, mas ele não entende o que está acontecendo. Então, a Fufu, que é o vestibular mais concorrido, acaba cobrando esses conceitos. Não são exercícios mais difíceis, são exercícios que cobram detalhes na parte, né, de teoria, tá certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou dar uma paradinha para não ficar um vídeo muito longo, vou fazer um outro vídeo. A gente vai aprender a montar as semi-reações que a gente usa na eletrólise. São parecidas com a pilha, algumas, mas não todas, tá? Então, vou dar uma paradinha, a gente vai aprender a montar essas semi-reações, tá bom? Até daqui a pouquinho, gente.